enquanto 99% seguem o fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias. Olá, seja bem-vindo ao 1% Podcast comigo, a Panzinha, aonde nós acreditamos que fazer 1% todo dia já gera transformação. E eu quero te convidar, chega juntinho comigo, pega o seu cafezinho aí, senta que nós temos um convidado para lá de especial. Gente, quando eu falo que é especial, não é balela, eu tô falando sério. E isso aqui você já vai pegar e compartilhar esse podcast com seus amigos, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode muitas vezes salvar a tua vida, salvar a tua família e as pessoas que estão precisando. Eu estou aqui hoje, eu vou só falar o nome dele, mas eu quero que ele se apresente para você. Aliás, eu vou falar um adjetivo, o que ele faz? Eu vou falar e ele vai se apresentar. Doutor, se apresenta pra gente. Vamos lá. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Obrigado pela recepção, obrigado pelo momento. Bom, eu sou médico, né? Eu sou médico do ser humano, já há 45 anos, eu tenho 45 Uau. anos de formado, né? E eu fiz uma trajetória muito até peculiar, muito diferente do que habitualmente os médicos fazem. Porque eu sempre tive a visão do médico como uma pessoa que cuida do ser humano, Uau. do todo. E como eu digo todo, não é do corpo todo, é da pessoa, do ser humano, tá? Isso Do ser humano como um todo. como um todo. Não E só o que significa? Desculpa, porque aqui a gente muitas vezes é muito amplo. Tá, eu sou médico do ser humano como um todo. O que é o todo? Porque muitas vezes, hoje em dia, as pessoas não estão sabendo nem o que é o todo. Não. Hoje as pessoas não sabem nem quem eles são, né? Nossa, que tapa! Grande, Eu falei que hoje o chicote vai estralar. grande parte das vezes é isso. O todo que eu digo é o corpo inteiro, não é, cabelo, perna, pulmão, coração, tudo isso é o corpo todo. É a parte mental das pessoas, o pensar, né? E não é só uma questão, é do cérebro, então, como neurologista. O pensamento é muito mais amplo do que está sendo colocado como uma coisa pura e simplesmente do cérebro. Da alma Uau! e da espiritualidade. Então tem que ver com religião? Não, religião é uma coisa distinta, é diferente, tá? Porque quando a gente fala de alma, parece que está falando de religião, coisa É, do de tipo, como alma. se fosse só alguma coisa da religião. Não. Então, cuidar do todo é isso. É você cuidar do corpo da pessoa, da alma da pessoa, da espiritualidade dela, tá? E dos outros corpos que a gente tem, que não é só o corpo físico, tá? Então, é cuidar realmente do ser humano. Tá. Inclusive, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu tava lendo o seu fórum, porque aqui a gente tem organização, gente. E quando eu li isso, que você falou, eu sou médico do ser humano, isso mexeu muito comigo. Eu falei, médico do ser humano, tá. E os outros médicos não são do ser humano? Não estão cuidando do ser humano e não estão nem sendo preparados, e a própria medicina vem desvirtuando essa situação. Essa medicina que nós temos, principalmente no Ocidente, nos últimos 100 anos, ela vem cada vez mais fragmentando, ela vem olhando cada vez mais para o corpo físico, pura e simplesmente, né? E para partes do corpo físico. A gente até brinca, daqui a pouco nós vamos ter especialista do cotovelo esquerdo e cotovelo direito, né? Quer dizer, cada vez mais essa medicina ocidental alopática, organicista, tá? Que se coloca como a única medicina, né? Ela está cada vez mais tendo esse tipo de visão. E isso mudou de 100 anos para cá. A medicina sempre foi esse cuidado com o ser humano, tá? Desde lá dos seus primórdios, né? Houve essa mudança justamente 100 anos atrás, Uau. quando cresceu muito a indústria do petróleo, da química,
E aí os donos do petróleo foram percebendo que tinha mais utilidades Uou! para o petróleo, que não era só combustível, né? Era materiais de construção, de gases, tudo isso, e até a própria química para os medicamentos. Nossa. E aí que foi se remodelando, por exemplo, mesmo aqui nos Estados Unidos, há 100 anos atrás, a medicina, escolas de medicina ensinavam acupuntura, fitoterapia. Aqui, gente. Hoje em dia a gente quase não vê isso. Não. Não, toma esse remédio aqui e pronto. Não é coisa, né? Fitoterapia, que é os cuidados com planta, tá certo? Várias outras, né, dentro da própria faculdade. E isso foi modificado. Houve um relatório mostrando que não era uma formação adequada, e ela começou, e mesmo a ciência foi sendo, de uma certa forma, remodelada, o que se chama hoje de ciência, né, para fazer com que esse tipo de postura, esse tipo de cuidado médico, vamos dizer assim, fosse só dentro desse princípio da alopatia, da química, da orgânica. Então, isso foi fazendo com que o profissional médico fosse se tornando cada vez mais um técnico Uau. do que qualquer outra coisa. A medicina sempre foi colocada e é como uma arte. Uma arte porque tem a parte técnica de tudo isso, mas tem a parte muito mais também da sensibilidade, do saber, de você conhecer outras ciências, né? Conhecer, por exemplo, sociologia, antropologia, filosofia. Uau. Sempre fez parte, porque o ser humano é tudo isso, né? Doutor Rosane, o médico acredita em Deus? Acredito, não tenha dúvida. Ele acredita, ele pode dar nomes às vezes diferentes conforme a sua região, ele pode até dizer que ele acredita não num Deus que é apresentado geralmente pelas religiões, mas numa entidade criadora, né, numa criação. Então, sem dúvida, tá, ele acredita numa criação, né, que a gente não é obra do acaso, que existe um processo de criação, tudo isso. Agora, como ele vai denominar ou visualizar isso varia muito, não só de pessoa, como de religião, tudo isso. Mas, sem sombra de dúvida... A ciência, a medicina, ela chega em um ponto que ela não consegue mais, e muitas pessoas falam assim, a medicina chega em um ponto aonde só Deus. De um ponto para cá, a medicina veio. De lá para lá, a medicina não pode fazer mais nada. Eu acho que essa divisão, em primeiro lugar, nem existe, porque sempre é ele. Uau! Nós somos só instrumentos. Uau. Nós somos só instrumentos. Ai, que lindo! Sabe? Acho que essa história... Eu acho que o problema também é que foi se criando uma atitude médica de muita prepotência. De um médico se achar... Gente, é um médico falando isso, tá? Não sou eu. Não é. E se você pega ainda alguns que são professores, eu te digo, professor doutor, tá? Ele que se coloca acima de Deus, viu? Misericórdia! Tem chefes de cadeiras, por exemplo, no meio acadêmico você encontra muito isso, infelizmente. O cara se acha, né? Ele é chefe de uma cadeira, ele é responsável por uma cadeira, ele é chefe daquilo, ele já fez tudo, que ele é o máximo e o resto, sabe, é servo a ele. E ele é mais do que, né? Com todo respeito aos meus colegas de cirurgia, os cirurgiões é mais fácil ainda. Então ele fica nessa posição de que ele está acima de qualquer coisa. Então essa colocação que você fez, de que daqui para frente é só Deus, porque a medicina não tem mais o que fazer, gente, não é verdade, muito pelo contrário. A gente é um instrumento, né, que tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar. Porque a vida por si só, Pamela, é extremamente sábia. A natureza, a vida... Né? Quer dizer, acho que só de você perceber isso, você percebe o quanto realmente tem uma criação que você pode não conseguir explicar, pode dar o nome que você quer, mas tem uma criação que é mais do que qualquer outra coisa. Uau. Então, a natureza em si, a vida em si, ela é muito sábia. Então, eu acho que se você tem que tomar o cuidado para, quando muito, ajudar a essa natureza, a vida, ela alcançar o seu bem-estar, a sua plenitude, a sua realização. E não atrapalhar. Uau. Então, achar que você sabe mais. Do quê? E querer você, eu que mando, eu que comando,
é muito da prepotência e da arrogância de um profissional. Uau. Não é por aí. E ponto, é isso. É por aí. Doutor, uma pergunta. Eu tenho várias aqui hoje, que são minhas, inclusive, tá? Mas que eu sei que tem muitas pessoas que também têm essas dúvidas. Primeiramente, é uma pergunta. Todas as dores, as doenças que nós temos que mostra, né, para fora do nosso corpo, ela vem de uma emoção? Não tem como te dizer Eu li um 100%. livro que falava Sim, eu concordo. Aí eu tô assim, e aí? Você vê que para eu te responder, eu não respondi na lata, porque é uma resposta muito ampla, tá? Uhum. E depende também de quem vai ouvir essa resposta. Porque é mal entendido essa história do que a emoção pode causar. Tem muita gente que ainda acha que a emoção é um jeito de você fazer um charme, você chamar atenção. E não é. E aí isso... Não é. Tá? Então, grande parte das doenças, em primeiro lugar, antes do corpo adoecer, adoece a alma. Uou! Pera aí, pera. Quando eu Antes falo do pra você corpo- que hoje, É verdade. antes do corpo adoecer, você adoece a alma. aí vamos supor. E o câncer? O exemplo do câncer. Mais do que nunca. Pô. É doença da alma? Em primeiro lugar, é. Uau. E aí acaba indo pro corpo. Mas o que vamos supor assim, o que aconteceu com essa pessoa que ela adoeceu a alma e se transformou em câncer? Depende. Falta de perdão? Depende muito da situação. Tem que ser um... Traição de todos os níveis, tá? Frustração, mágoas, ressentimento mantido. Não tem nada pior do que um ressentimento que você fica mantendo aquilo, fica cultivando. É um veneno. Que você toma todo dia. Você toma a forma de expressão, você tem ele lá dentro. Nossa. Você nem toma, ele está lá dentro. Tá? E Então, como tirar isso? primeiro, entender que isso daí é maligno. Respeitar isso. Tá? Não achar que, porque a emoção não é uma coisa que você pega, você palpa, não existe. Ou aquela velha história, tem muitos ditados maravilhosos e corretos. Alguns que, o que os olhos não vê, o coração não sente. Tá, então desmitifica esse aí, vai, fala pra gente aí. Não, né? não é assim. Não é. Emoção é mais ou menos como um submarino. Não é porque você não enxerga que ele não existe e não tem atuação. Uou! Se você vive, por exemplo, uma mágoa, tá? Você vive uma mágoa. Você deixa pra lá, vamos não rezar, deixa pra lá. Isso aqui... Passou. Aqui você não está lembrando dela, não quer dizer que ela não existe, não está lá dentro causando problema. Uau. Não. Ela está lá causando problema em si. E eu, quando digo isso, não digo só dos sentimentos desconfortáveis. As boas coisas também. Tá? Quer dizer, a emoção como um todo, ela não está presente quando a gente lembra dela. Quando ela está lá. Ela está lá presente. Por isso que eu disse para você que é algo além do que cabe, né, no nosso corpo. Hoje se fala muito, quando a gente está com uma certa emoção, a parte tal do cérebro, né, funciona mais, então a emoção está lá. Gente, não está no cérebro a emoção. E aonde que está? Na alma, por exemplo. É algo além do corpo. Agora, como tem uma colocação de um jesuíta, um filósofo jesuíta do século XVIII, que eu acho brilhante. Nós somos seres espirituais vivendo um momento de matéria. Uau. Tá? Explica melhor. Então, assim, nós somos seres... gente. Nós somos seres espirituais, ou seja, somos uma alma, somos um espírito, que no momento atual, tá, vivemos isso dentro de um corpo. O nosso corpo é o nosso veículo, é o veículo da alma que existe no mundo material, que é esse planeta. Tá? E aí a gente é essa matéria. Tá, então se o meu corpo físico tá doente, a minha alma tá doente. Geralmente, em primeiro lugar. E como cuidar disso como médico? Vamos supor, o seu paciente, ele chega no seu consultório e fala, tô com dor nisso, tô com dor nisso, tô com dor nisso. Como que é o approach? Como que é a conversa
Você, peraí, não é só sobre te dar um químico pra você tomar pra resolver um remédio. Tem algo por trás aí. Porque eu percebi que você, né, cuida, é médico do ser humano. Então, como que você faz isso? Então, quando senta alguém na minha frente com uma queixa, a gente é ensinado nas faculdades de medicina a prestar atenção nas queixas e detalhar essas queixas e montar um quebra-cabeça para ter um diagnóstico. E aí esse diagnóstico é como se colocar numa caixinha, é esse problema, é essa a sua doença, é esse medicamento que você vai tomar, ou você vai fazer uma cirurgia, coisa desse tipo. Isso é o padrão, assim, bem simplório de como isso é ensinado. Não é a forma que eu vejo. Quando alguém senta na minha frente, ele vai falar das suas dores, seja das coisas que estão funcionando mal, do que dói, tá? Só que eu procuro ver quem está na minha frente, como que funciona. Como é aquele ser se porta. Lógico que eu levo em consideração tudo que eu ouço dele, mas mais do que outra coisa, eu estou vendo aquela pessoa, como que ela está vivendo. Quando eu digo como que ela funciona, é justamente isso. Como que ela está vivendo aquilo que ela está colocando, aquilo que ela está vivendo ali comigo naquele momento. Uau. Tá? Então, eu não ouço só o que ela fala do corpo dela, eu ouço como que ela vive. Porque ali na minha frente, ela está tendo um momento da vida dela. E que ela está falando das coisas que geralmente mais lhe incomodam, mas ela está funcionando como ser humano, ela está sendo uma pessoa ali que ela está vivendo naquela situação. Então, a minha postura é estar vivo com essa vida e essa interação. Tá? E no fundo, hoje eu entendo, por exemplo, por que eu fui fazer medicina. É muito comum, né, a gente ouvir de pessoas que fazem realmente por uma questão de devoção ou de propósito, tudo isso. Eu fui fazer medicina e hoje eu entendo isso por uma curiosidade. Uau. Como que é a vida? O que é viver? Como que funciona um ser? Como que ele pensa? Quer dizer, o que me levou a querer fazer medicina é conhecer melhor o que é o ser humano. Como que ele funciona? Como que ele pensa? Como que ele age? Como que ele sente? Porque um é assim, outro é assado, né? Então, eu quis cada vez mais, e não só quis, quero cada vez mais entender a vida, tá? E isso que me levou a fazer um tipo de medicina que eu fui recebendo algumas informações mais técnicas, mais orgânicas. Falei, tá bom, isso me dá isso. Mas isso aqui é um pedacinho da situação. Uau. Eu preciso conhecer mais do psiquismo das pessoas, Uau. do que elas sentem. Por exemplo, uma coisa que sempre me encantou, acho que foi uma das coisas que mais me deu forças até para isso, a gente tinha, na minha época, pelo menos, filosofia, tá? No ginásio. Para quem não sabe, ginásio, né? É o primeiro... É o primeiro ciclo do ensino médio, quando é no Brasil, né, chamado aqui já é o elementary, né? Então, a gente tinha filosofia. E não era uma filosofia como é hoje, às vezes, doutrinada, para dizer que isso... Não, o professor Moacir, o senhor cabelo vasta, cabeleira, todo branco, lembro dele, tá? Ele deu conhecimento de filosofia do mundo como um todo. Uau. E a filosofia é muito esse lado. O que nós estamos fazendo aqui? O que é vida? Quer dizer, filosofia é isso que é voltado ao entendimento do que é viver. Como se vive, e principalmente como se vive bem, né? E só uma pausa. Como que é para você, né? Você começou a faculdade de medicina por uma curiosidade. E hoje você tem a resposta do que é vida? Tenho resposta do que é a vida, né? Embora não é uma resposta fechada, né? Recentemente, por exemplo, eu estou fazendo um curso de filosofia agora com a professora Lúcia. Uau. Né? Tá, uma figura. E eu perguntei para ela, na última aula, que inclusive foi ela que deu, o que é vida, professora? E ela deu uma colocação, né? Que é o que a natureza nos oferece, tá? Como uma oportunidade de você estar num espaço, num lugar, no universo, em que você está se desenvolvendo. É oportunidades que você recebe, é uma energia que você recebe através da natureza, da criação,
para você evoluir como ser. Tá? Isso é vida. Então, é uma definição bastante... Porque não é simples você Não, definir. não é simples. A gente fala tanto, não, eu quero continuar vivo. Tá, e o que é vivo? O que é vida? É. Né? E como que ela se manifesta, como que ela acontece, e principalmente, como que você cuida desse processo, como que você faz ele acontecer. Quer dizer, então, você me perguntou, eu tenho uma resposta? Tenho. Ela é fechada, ela é definitiva? Não, não dá Ela para pode ser. mudar a qualquer momento. Sim, porque a vida é extremamente dinâmica, tá? Então você não sabe o que você quer, você não sabe o que é. Sim, mas... Isso me lembra muito aquele ditado, assim, que a gente... né, não, um ditado, assim, que é aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, Isso, você... Não. e no Não. mundo atual as coisas não são assim. Não, nunca foram. Nunca foram. Uau! Nunca foram, Pamela, nunca foram. E eu acho que hoje se olha muito menos para isso, eu estou falando do coletivo, Uhum. do que já se olhou no passado, por incrível que pareça. Você hoje, você vê pessoas, por exemplo, filósofos, né, chineses, gregos, tudo isso, que eles tinham respostas para o ato da vida, ou como viver bem, melhores do que a gente tem hoje, poxa. Uau! Melhores até, quer dizer, melhores assim, como informação de como você viver bem. Porque eles prestavam atenção, eles se ligavam mesmo ao ato de viver, mais do que qualquer outra coisa. Hoje nós estamos vivendo, doutor, na sua concepção? Ou a gente está Assim, sobrevivendo? falando no coletivamente, sobrevivendo. E preocupado muito mais com a matéria, ok, é importante, é valioso, mas não precisa ficar nela. Ela simplesmente é um processo, é um instrumento, coisa desse tipo. Ela é muito pequena perante o que é a criação, o que é a vida em si. Tá? E acho que cada vez se leva mais essa consideração, a matéria em consideração. E outra coisa, cada vez mais se oferecem possibilidades para o indivíduo estar fora dele mesmo. O mundo aqui fora... Como? Tem aquela famosa frase, né? Nós nunca tivemos tão conectados. Podemos estar conectados assim com o mundo externo. Agora, consigo próprio, está cada vez mais desconectado. O ser humano está cada vez mais longe dele mesmo. Estou falando do geral. Tá? Tanto é que é muito comum, durante uma consulta nossa, eu fazer uma pergunta para o cliente. Quem é você? Não, peraí. Então quer dizer que o paciente vai no seu consultório, tô com dor nisso, e ele recebe essa pergunta? Acho que 90% das vezes, se não todas as vezes, ele recebe essa pergunta assim, quem é você? E o que a grande maioria se vê em pálpebras de aranha. Você vê o cara ali, ele começa a procurar. O que você está me perguntando? Eu falei, não, mas que pergunta difícil. Não, eu estou perguntando quem é você. Não estou perguntando aqui qual que vai dar na cena, na loto, quem é o próximo presidente, o que vai acontecer amanhã. Não, estou perguntando quem é você. As pessoas não têm essa resposta. E quantas vezes eu já ouvi, e isso não é só comigo, vários colegas que trabalham, principalmente com homeopatia, tudo isso, colocam isso. Quantas vezes eu já revi, de outras vezes, que o paciente depois volta. Olha, só de ter feito aquela pergunta, eu saí com ela aqui, o quanto aquilo mudou para mim, dali para frente. Eu parar para pensar, quem sou eu? Então, você vê, o ser humano de hoje, ele está muito desconectado de si, da vida, tá? Ele está muito mais preocupado com uma série de outras coisas, e não é só uma questão de sobrevivência, pagar conta, viver, ter conforto, não é só isso, né? E o meio hoje, ele te chama muito mais, te oferece muita atração. As telas, é uma maravilha a tela, né? Tem um monte de coisas que são interessantes no que você tem na tela, na internet, coisas desse tipo. Mas ela te desconecta, ela te chama para fora de você. E se você ainda se vicia nisso, fica lá, Todo o tempo? ou grande parte do seu tempo, você está se desligando de você mesmo. Totalmente. Tá? Até muitas vezes, até por uma fuga de si mesmo. Uou. Porque grande parte das vezes, Uou. o que eu vou dizer agora, Freud já falou, Jesus Cristo já falou, Buda já falou, um monte de gente falou sobre isso, o que o ser humano
tem uma grande dificuldade com a verdade. Ele prefere a ilusão. What's going on here? Pera aí, doutor. Doutor. O senhor tá me deixando até confusa. Questão de informação aqui, meu povo. Calma, se você está confuso. A gente vai desmistificar ou desconfundir ou confundir ainda mais sua cabeça agora. Explica pra gente isso aí, vai. Explica que a Panzinha tá processando. O que acaba acontecendo é justamente isso. A verdade, ela é dura, ela é difícil. Encarar e resolver isso, e principalmente as suas próprias, você se conhecer, você se mergulhar para se conhecer, conhecer a sua realidade interna, a primeira coisa que você vai encontrar são as dificuldades, são os problemas, tá? São os defeitos. E você foge disso. Você vai para fora. Então, existe uma grande dificuldade do ser humano realmente lidar com a verdade. E ele prefere a ilusão. E o mundo de hoje, então, ele te ilude legal. Com a inteligência artificial ainda. Aí virou ilusão total. Você faz filmes que tem todo mundo fala, "Bom, agora eu preciso ver esse de verdade aqui na minha frente aqui, porque." Verdade. Tá? Então, e por que que isso tanto encanta? Por que que você vê tanta gente assistindo séries, novelas, coisa desse tipo, porque é a vida do outro, Uau. do que, né, Viver a sua própria a vida. vida. Tá? Então, é justamente isso. A dificuldade de enfrentar a verdade, a sua realidade, quem ele é como pessoa. Uau. E aí, quanto mais ele foge... Por que, doutor, de si- que é essa dificuldade toda? Por que as pessoas hoje não querem enfrentar essa verdade, não querem viver a sua própria vida, querem ficar, sabe, sendo aí plateia da vida do outro? Porque quando você tem que lidar com você mesmo, tá? Você tem que trabalhar. Não está pronto. Então, você tem que trabalhar a si próprio. E as primeiras coisas que você vai encontrar, geralmente são as coisas que você não gosta. Então, você vai encontrar o que você não gosta, Facada. você vai encontrar o que você não gosta, você tem que trabalhar aquilo, você tem que, por isso que é uma evolução, tá? Então, vai dar trabalho, sim. O que acontece? Prefiro alguma coisa pronta. Você quer um exemplo? Por que hoje tem tanta gente que prefere assistir um vídeo, né? Ou ficar passando lá vendo uma fotinho, tudo isso, do que sentar e ler um livro? O pessoal fala, textão. Quanto? 10 linhas. Ler um livro? Por quê? Porque ali você trabalha. Você, por exemplo, né, você vai ler sobre um livro sobre aventura, ou o que for. O cara vai descrevendo e você vai construindo o cenário, a personagem, Uau. né? A tela te traz tudo isso pronto. Fácil, né? Então, isso cativa cada vez mais as pessoas irem buscar o que está pronto, em vez de trabalhar a situação. Esse trabalhar digamos que, né? Eu falo por mim, quando eu me permiti trabalhar, gerou dor. Só que a dor, o desconforto, tá? É um sinal de que ali é o seu caminho, que é ali que você tem que lidar com aquilo. A dor não é uma sacanagem do universo. Mas incomoda, então é ruim, tira isso de mim. Ela só está te avisando, meu filho, que ali tem problema. Uau. Se você tem aqui uma ferida e está doendo, ok, é fácil. Realmente, eu estou com uma ferida aqui, está doendo. Você acha que isso acontece só no corpo? Uau, doutor! Não acontece só no corpo. Então, a dor, por mais que ela lhe cause um desconforto, ela não é uma sacanagem do universo, do Criador, ou de quem quer que seja. Muito pelo contrário. Ela é uma forma de te fazer, cara, tem um problema, acorda, tem coisa aí, né? Então, a dor, na verdade, ela é uma bela de uma informante. Ela é desconfortável de se sentir, tá? E antes da dor, a sua alma já te deu alguns sinais que ela te deu um cutucãozinho, ela te deu uma beliscadinha, um chute na canela, tá? Mas e você... Nada. Aí ela tem que chutar mais alto, ela começa, sininho já não funciona mais, ela tem que pôr um carrilhão aqui para você ouvir. E por isso que realmente quando vem a dor no corpo, tá? É quase que um dos últimos recursos para falar, cara, estou te avisando há um tempão que tem problema, E acorda. quando chega uma cirurgia,
tá? Muitas vezes a lesão já está muito maior, tá? Porque antes de você ter uma ferida, você tem uma coisa que começa a funcionar mal. O nosso corpo começa a pipocar, ele começa a não funcionar tão bem. Porque a tendência da criação é dar harmonia, é aquilo fluir. Vida, ela vai fluindo, ela tem harmonia. Então, se alguma coisa começa a pipocar, a não funcionar bem, cara, já tem sinal que algo está errado ali. Agora, quando o corpo quebra, ou ele, vamos dizer assim, ele inflama, ele lesiona, coisa assim, você já evoluiu muito na patologia, na coisa que está errado. Tá? Como que você consegue levar o seu paciente, a pessoa que te procura, e você, né, com sua arte de diagnosticar, ver assim, não, esse paciente aqui só se ocasionou essa dor porque ela tá com feridas na alma, com falta de perdão, não sei. Então, Como que... eu pessoalmente, eu uso muito a emoção. Eu acho que a emoção é um dos veículos mais importantes que a gente tem. Ela não existe por acaso. Você acha o quê? Por que tem emoção? Por que o ser vivo tem emoção? Né? Não é o ser humano, não é só um animal, é uma planta, tá? Se bobear até um mineral. Ela tem um sentimento, é uma emoção. A troco do quê? A emoção só... Por que nós temos emoção? Por quê? Só para... que gostoso sentir isso, ou que ruim sentir isso. Não, porque na verdade ela é uma grande mensageira. As emoções, na verdade, a função delas não é ser só boa ou gostosa, a gente correr atrás de umas para sentir. Quero amor, quero felicidade, quero alegria. Não, tem tristeza, raiva desse tipo eu não quero sentir. 2 listinhas, boas e ruins. E aí umas você corre atrás e a outra você corre delas. Não é isso. Elas são mensageiras. Elas te trazem uma mensagem de algo. Por exemplo, o medo. Ele te traz a mensagem do risco. Uau. A tristeza, tá? De que algo ali não está confortável, não está bem para você. A raiva é um sentimento super positivo porque mostra que alguma coisa está te invadindo. Né? Que aquilo vai querer passar do seu limite. E você tem que, né? Não vem e se preparar para se defender. Então, a raiva em si, de início, ela vem para te trazer um benefício. Agora, se você não resolve, ela pode ficar aqui. Então, as emoções, elas são mensageiras. Uau. E outra coisa, elas não têm tempo. Então, você pode ter vivido uma coisa na vida, lá atrás, as coisas que você mais quiser, um abuso, um sofrimento, uma agressão verbal, tá? Que pode ter acontecido lá atrás. E esse fato não vai mudar. Agora, a emoção que você viveu lá, não está lá. Ela está aqui com você. Uau. É por isso que tem como a gente já passou por isso, né? Acessar essa mesma emoção. Sim. Hoje. Então, essa é a grande vantagem da emoção. Se você sabe trabalhar, se você só sente a emoção, você continua só com aquilo. Mas se você se dedica a trabalhar, entender e trabalhar aquela emoção, você resolve a sua vida, você resolve o passado. Você não muda o fato, mas a emoção está sempre com você. Por isso que eu digo que ela além de ser mensageira, ele é um grande trunfo para a gente. Que você não precisa de máquina do tempo, que nem existe, para mudar o seu passado, o que aconteceu, seja ontem, seja 10 anos, seja 50 anos, quem for. Você tem a emoção. Você mudando a emoção, você trabalhando essa emoção e resolvendo essa emoção, você está resolvendo a sua vida. Então, é possível afirmar que, antes mesmo de qualquer medicamento que seja tomado, é necessário a gente resolver, achar a raiz do que está causando isso, que vai na emoção, e tratar e... Você nem precisa ir na raiz, você precisa ir na emoção. Entendi. Porque a emoção ela vai te trazer uma mensagem do que é que você precisa fazer com você. Ela te traz isso, é como um carteiro, ó. Tô aqui, o que você precisa fazer.
tá? Ela te aponta o que é importante. Então, por isso que você não precisa, vamos descobrir quando que isso aconteceu, quando foi esse trauma na sua história ou a situação. Não há necessidade, porque aí você está voltando para lá, você não está lá, você está aqui, e com a emoção aqui. Então, se você viver bem, entender e trabalhar o seu aqui e agora, você não precisa ficar lá atrás, às vezes até por uma questão de curiosidade, ou até de estímulo, vale, agora eu entendi porque eu sou assim, então vale a pena. Ok, mas é condição sine qua non? Não, não precisa. Tá? Entendi. Então, por exemplo, se vem alguém, me aconteceu isso, me fizeram aquilo, papapá. Não preciso saber que se foi o Antônio, se foi a Maria, se quem foi que fez e detalhes o que fez. O que você sentiu. Uau. Esse é o ponto. Então você puxa isso do paciente, o que ele sentiu, qual foi aquela emoção e como trabalhar isso. Aí vai dependendo Depois que foi descoberto, entendeu, ok, é isso aqui, essa emoção. Uhum. Por exemplo, se é uma pessoa que tem medo, o medo para ela, né, o medo mostra um risco. Agora, o risco, o que você precisa fazer para superar aquele risco? Por exemplo, você pega um cara que pega aquelas ondas de 30 metros de altura. Um piloto de carro de Fórmula 1, por exemplo. Você acha que ele não tem medo? Tem, só que o nível de medo dele é diferenciado. Não, não é. Ele tem, primeiro, um desejo muito grande de realizar aquilo. Ele sabe que ele tem aquela capacidade, que ele tem aquele talento. Que ele veio para desenvolver, a evolução dele é desenvolver aquele talento dele. E dependendo do que for, isso vai ter repercussões positivas tanto para ele como para outras pessoas. Com certeza. Tá? Então, o que ele faz? Pô, tem um risco de pegar aquela onda mesmo, né? Aquilo é poderoso. Eu ali viro palitinho, ele me quebra todinho. Mas como é que eu faço? O que eu preciso conhecer daquele elemento para eu estar interagido com ele, fazer parte dele, vamos dizer assim, não ser o adversário ou ele me destruir. Então ele vai conhecer em profundidade aquilo que é um risco ele não conhecer, porque senão ele vai se dar mal. O que te faz atravessar uma rua, sair de uma calçada para outra? É um desejo de estar do lado de lá. É verdade. Agora, o que te faz prestar atenção aonde você está fazendo isso? É o medo. Entendi. Não tem carro, não tem bicicleta, não tem ninguém, então vou. Então Se tiver um buraco no chão. Você tem que conhecer bem o teu percurso, o que você quer fazer, para poder fazer o que você realmente deseja. Quem te mostra isso, por exemplo, é o medo. Então essa história que, por exemplo, o medo trava as pessoas, não é o medo. Não é o medo. Quem trava é a própria pessoa, que em vez de receber aquela informação e entender que aquela informação vai ajudá-lo a fazer melhor o que ele está fazendo, ele, não, é difícil, é problemático, eu não quero. Uau. Então, não é o medo que trava, muito pelo contrário. Ele não é um adversário. Ele é até um grande professor que está te ensinando o como fazer. Esse é o medo, vamos dizer assim, natural da vida. Agora, existe aquele medo que a gente cria, que é quando você começa a pensar, não vai dar certo? Como que vai acontecer aquilo? Isso vai me dar um problema? Nossa, eu não vou conseguir pagar aquilo, eu não vou conseguir fazer aquilo outro. Que medo! Aí você criou uma dificuldade. Eu costumo falar muito que é o medo que a gente aprende, é aprendido, não é o natural. Justamente, porque o natural, ele te veio para te ajudar a fazer a vida dentro do que existe na vida, que é o risco. Até eu falei de piloto de Fórmula 1, mas não é só esse risco. O ato de viver é um ato de risco. É um ato de risco, verdade. Você está vivo, né? E cuidar para continuar sendo vivo é um ato de risco. Tá? É verdade. Então, esse medo é o medo natural, o próprio. O resto é criação daqui. Da mente. Da mente, que aí você vai... Por quê? Porque você vai se distanciando de você mesmo, da sua luz, né? E quanto mais você se afasta da luz, você vai para onde? Para o escuro. E como
voltar Então, para perto de nós mesmos? Como eu, Pamela, consigo voltar para mim mesma? tem Dá essa dicas pra gente. então, tem essa questão de você, né, olhar com mais respeito ao que você sente, tá? Entender que o que você sente pode ser confortável e desconfortável, mas vai ser bom ou ruim dependendo do que você faz com o que você sente. Tá falando, por exemplo, do medo. É desconfortável sentir medo? Sim. Agora, ele é ruim? Depende do que você use bem ou não essa informação, tá? Então, a primeira coisa é você respeitar as emoções, entender o valor que eles têm, e mais do que até o pensar. Não é desvalorizando o pensar, nem pelo contrário, tá? Mas você já viu alguma coisa mais rápida do que a emoção? A Lúcia, será que é mais rápida? Você fala, não vou sentir tal coisa. Não, mas já sentiu. Já sentiu, verdade. A força que ela tem. Uau. Nós somos fruto de emoção, gente. Não é só uma união de espermatozoide com óvulo. Uau. Existe uma emoção Deixa eu emocionar. antes de qualquer outra coisa. Então, na sua concepção e de todos os estudos, e isso é louvável, nós somos espírito. A alma, com uma definição quase que próxima, né? A alma e espírito, ela tá? Aí sim, vem para um nível mental e um nível corporal. Explica pra gente a questão que... E eu acredito muito nisso, aprendi, assim, mas esse conceito de aquilo que tu pensa, tu és. Porque realmente o ato de você sentir, pensar, é um ato que, bem feito, faz existir a criação, a postura que você tem, tá? Então, é bem isso mesmo, né? Então, de fato, é verdade. É verdade. E quando você consegue alinhar o que você pensa, o que você sente, o que você pensa e o que você faz, no mesmo eixo, aí... é igual aquela flecha que vai no alvo. Então, o X da questão é justamente isso. Você, né, alinhar o que você sente, o que você pensa e o que você age. Aí você faz acontecer, tá? E voltando um pouquinho a você estava falando, o que faz com que as pessoas possam melhorar tudo isso, né? Primeiro, como eu estava dizendo, respeitar a emoção, saber o valor que ela tem, saber que ela é compreensível se você mergulhar e trabalhar nela, tá? E quando você começa a fazer isso, você começa a despertar o brilho da vida. Porque você pode perceber, Pamela, as pessoas que estão doentes, elas não têm o mesmo brilho de quando elas estão saudáveis. Verdade, né? Você vê isso, começa no bebê. Verdade, é verdade. A grande parte das alegria das crianças, tudo isso. É verdade. Né? Então, a pessoa, quando ela começa a ficar doente, né, nos vários níveis, de alma, de físico, tudo isso, ela não tem o mesmo brilho. Então, a partir do momento que você começa a fazer com que essas pessoas percebam a emoção, a força que é, e o grande trunfo, o grande instrumento, você começa a perceber que as pessoas vão tendo brilho novamente. É verdade. Aí, É verdade. a alma das pessoas vai brilhando. E aí você consegue resgatar esse tipo de situação. Tá? Uau. Os instrumentos que a gente tem são acessórios, né? Vamos dizer, a homeopatia, a fitoterapia, as essências florais. A própria medicação alopática também serve, não é que eu abomino, eu a uso também, mas a gente tem que entender que ela serve assim para aliviar um pouco a situação, mas ela não é a solução. Então, é isso que eu percebo e eu tava com essa questão para te perguntar, porque hoje muitas vezes as pessoas estão tomando remédios e estão gerando alívio instantâneo ali, mas não traz a solução. Justamente. E aí elas ficam na ilusão, que é aquilo que eu estava te falando. Né? Então, é justamente isso. Não é que a medicação química alopática ela é errada e não deva ser usada. Não. Tem inúmeras coisas que elas são benefícios, tá? Principalmente quando você já tem uma lesão física, corporal, um tal nível que gera aí, você vai precisar manter ou ter. Agora, o X da questão dessa medicação, quando ela é vista como ela é a solução.
Principalmente assim, Uau. a parte emocional, por E exemplo. não é. Não é, então eu tomo um ansiolítico, antidepressivo, vivo bem, né? É o que muita gente hoje A grande maioria vive dessa forma. vive dessa forma e aí tá bem. Não tá, meu filho. Você tá se iludindo que você tá bem. Não, mas eu tô me sentindo ótimo perto do que eu tava acontecendo. Tá, de fachada. Uau, doutor. Agora, olha lá dentro, Não vem falar pra mim que você tá bem, que você não tá, não. tá? Tanto é que para você tá bem, você precisa de um produto que sem ele você não fica. E não é só uma questão dos medicamentos. Drogas, Uau, doutor. vícios, né? Tudo isso, na verdade, são maquiagens que te dá uma sensação de bem-estar, né? Superficial, né? E que você vai tocando a vida, vai fazendo, tá? Uau. E vai é até aquela história. Eles têm os seus efeitos colaterais também. E o fato de você não estar trabalhando de verdade o que você é e o que está te fazendo sofrer, você só está tampando um processo com a ferida lá dentro, só comendo. Doutor, hoje em dia a gente tá tendo, né? E você pode falar mais sobre isso pra gente com mais, com mais nitidez, com mais assim, sobre o estresse. O estresse, ele tá tomando conta hoje até de crianças. O que isso significa? Primeiro, Ansiedade. então, aí que tá. Então vamos. Primeiro, existe uma grande mistura de termos. Usa-se muitos termos hoje de uma forma muito genérica e superficial. Pra dar nome aos bois, usa só estresse. Não se e aí não se dá. Ah, Aí não se dá. Muito pelo contrário, é termo genérico, tá? Dar nomes aos bois é você dizer claramente, eu tenho raiva dessa situação, ok. né? Entendi. Eu tenho medo, eu tenho tristeza. Isso é dar Isso me gera nome, desconforto. tá? Às situações. Estresse é parte da existência, meu filho. Não é o estresse da vida moderna. Ah, tá. Hoje você fala, eu preciso matar um leão por dia. É verdade? Isso é força de expressão. E quando você tinha que matar um leão de verdade mesmo? Verdade. Hoje eu preciso trabalhar para chuchu para conseguir comprar comida, papapá. E quando você saía para caçar ou ser caçado? Vocês esquecem que a vida é assim? Então, estresse é parte, sempre existiu e vai existir, e não é do ser humano, do animal. Você acha que uma planta que você chega perto dela para tirar, ela não tem? Estresse é uma reação natural de defesa, especialmente do corpo em Mas si. quando é too much? Quando ele já causa dor? Agora, o que acaba acontecendo é quando você se mantém em constante estado desse estresse, de alerta, coisa desse tipo. Esse é o que acaba sendo o problema. Tá? Então, e como é que você se mantém nesse constante estado? Porque você não está resolvendo as situações. E aí você se mantém só reativo, e nada mais do que isso. Tá? Ansiedade, que hoje é um termo tão colocado, todo mundo fala, é uma grande mistura que se dá um nome de emoções e sentimento, tudo isso, de ansiedade. Hoje praticamente se chama de ansiedade, tudo que te deixa agitado, tá? Mas aí tem uma gama enorme de emoções e situações. Verdade. Às vezes nem é... É um termo genérico. Até eu faço uma brincadeira com muitos pacientes. O que quer dizer fruta? Ixi, tem várias. Tem várias. Agora, você usa jabuticaba do mesmo jeito que abacaxi? Não. Totalmente diferente. Tá? Uau, doutor. Se eu te falo assim, por favor, Nossa! vai até a cozinha e me traz uma fruta. Eu vou perguntar qual você quer. Pois é. Então, ansiedade é mesmo, fazendo uma analogia, é quase como a palavra fruta. Nossa, que... Você está falando pura e simplesmente de uma agitação interna por um sentimento, uma emoção, mas qual? Logicamente, né, para essa vida que está hoje aí, principalmente com esse tipo então, de medicina, tá bom, você está ansioso, um ansiolítico para você. Depressão, um estado que está ao contrário, está tudo mais para baixo, né? Aí você chega um antidepressivo para você, quer dizer, você está só aliviando uma coisa genérica que você entendeu o que está acontecendo. Ou seja, você mantém aquilo internamente desajustado. Você está tendo a sensação de um alívio, porque a força química se impõe sobre a força que está acontecendo no corpo,
e aquilo se aquieta superficialmente. Mas o que te está levando àquele estado de desconforto, tá, continua acontecendo. Uau. E aí então, o estresse em si, ele é natural e próprio da existência, tá? Tanto é que o termo estresse, ele nasceu da física, não é um termo médico, ele nasceu, né? Quer dizer, se você se mete uma pressão constante, alguma coisa estressante sobre uma superfície, aquilo vai, num certo momento, rachar. Esse é o conceito da física. Uau. E que foi, de uma certa forma, incorporado aí pela visão médica, coisa desse tipo, né? E depois pelo linguajar das pessoas em si. Então, ele é natural, ele é próprio, né? Você acha que uma criança que está tentando falar alguma coisa é confortável aquele momento para ela? Ela não está tendo um estresse? Tá tendo estresse, verdade. Né? Porque aqui nós estamos falando, parece que é a coisa mais natural do mundo a gente sair da barriga da mãe assim, né? Uhum. Não. 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 A Claro que gente não lembra dos nossos momentos, mas é só você olhar para uma criança e ver. você vai ver. Verdade. Tá? Então, é próprio da existência. O problema é quando você não resolve aquilo que está te mobilizando para resolver alguma situação. Mas, doutor, venhamos e convenhamos, eu sei que o nosso tempo tá estourando, mas a gente precisa terminar esse bloco aqui para que o nosso público entenda, né? Eu entendi que nós temos que resolver ir, né, achar essa emoção. Mas as pessoas hoje em dia elas não conseguem nem dar nome do que elas estão sentindo. Por isso, né? Como que é eu ótimo. puxo isso do paciente? Ah, não sei, tô com ansiedade. Ah, não, eu tô triste. Ah, eu tô depressiva. Mas às vezes não é esse termo que a pessoa falou. Então, vai de cada um, né, Pamela? Mas, por exemplo, do jeito que ela está falando, na hora que ela está falando, eu posso perguntar diretamente. Tem pacientes que eu até faço uma brincadeira. Olha, na nossa conversa aqui, a partir de agora, as palavras ansiedade, estresse, nervoso, você não pode usar. Usa outras, mas essa não. Entendi. Aí o cara começa a falar, doutor, eu tô... Ele para, ó, foi a regra do nosso jogo aqui, você não pode usar. Aí ele começa, eu tô irritado, tô com raiva. Quer dizer, então, dependendo de cada situação, eu vou criando um ambiente, uma condição em si, para a pessoa se posicionar muito claramente. Tá? Às vezes até ela fala, nossa, olha o que eu acabei de falar. Quer dizer, e coisas que eu não sabia que eu pensava isso. Quer dizer, por isso que o ambiente da consulta, mesmo quando eu faço, e hoje a grande parte eu faço online, tá? É criar esse tipo de ambiente que a pessoa se sinta bem, confortável. Eu até brinco que é mais do que um confessionário, tanto porque o que ela está ali colocando, ali fica. E por isso que, inclusive, eu trato de famílias, gente de família, porque eu estou tratando do marido, da esposa, do filho, é com ele. E o que ele coloca ali, é ali que vai ficar. Uau, doutor. Não vai ser partilhado em raríssimas circunstâncias, toda regra tem exceção, aquilo vai ser colocado. Caso contrário, para que ela tenha um ambiente de tranquilidade, de conforto, para ela se posicionar como inteira. Ela tenha segurança nesse tipo de situação. E outra coisa, ela tenha segurança para se colocar e saber que eu vou estar junto. Uau. Porque realmente você tem que dar a mão, dar colo, né? E falar, vamos lá, vamos que eu estou então junto. E vale a pena. E vale a pena, eu sei que vai ter momentos que vão ser difíceis, vai querer pular fora, tudo isso, mas vale a pena. Mas quando que a pessoa decide te procurar? Ela te vê como um médico como que você se posiciona hoje no mercado, no digital, médico de pessoas, mas que a sua forma de ajudar o paciente é totalmente diferente. Então, primeiro, não é à toa que eu tenho, né, um médico do ser humano. Eu acho que isso já é uma apresentação. Muitas das pessoas vêm encaminhadas por outras pessoas que já são meus clientes. Uau. Tá? Agora, vem pessoas que, por exemplo, não me conhecem, simplesmente, principalmente no Brasil, pega lá a lista do convênio, escolhe e acaba vindo. Vem. Eu vim aqui tratar do meu estômago, eu vim pedir para fazer uma endoscopia, que eu quero saber que eu tenho no meu estômago. Você precisa de um exame para saber o que você é? Uau. É uma colocação que eu posso fazer.
Tá? Então, mesmo que às vezes as pessoas cheguem com um sintoma físico, não é que eu force a ele ir para o emocional, mas que eu crio condições Aqui. para que ele vá se colocando como um todo ali naquela consulta. Uau. É lógico que tem pessoas que estão fechadas, elas não abrem, eles não querem, tudo bem. Respeito, não vou forçar, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. É um momento de terapia ali para algumas pessoas? Sim, tem muitas consultas que são pura e simplesmente terapia. Tem gente que fala, olha, tem gente que pede para conversar para uma orientação. O que eu faço? Né? Então, tem pacientes que vêm e se mantêm todo mês. Tem pacientes até que são terapêuticos, mesmo toda semana fazem terapia. Né? Porque é justamente disso. Vai desenvolvendo esse processo de suporte, de confiança, de um espaço que ele possa mergulhar em si. Porque não é um processo fácil, Pamela. Não é para ninguém. Não, mas, nossa, né? eu tô aqui já... Gente, como que... E você vai percebendo, depois de um certo tempo, que não foram só as coisas desagradáveis que foram deixadas de lado porque são difíceis, tá? Grandes coisas positivas suas também foram. Aqui, por exemplo, eu vou puxar essa caneca, ela vem sozinha, tá? No nosso interior, eu puxo e vem a casa junto, porque tá tudo interligado. Uau. Tá? Então, muito da que a gente guarda, até por dificuldades, né? Até por receios de lidar, porque dói, tá? Junto foram coisas muito boas da pessoa. A gente não tem só... Porque foi, como eu disse, aqui vai só, levante só isso daqui. No nosso, não. Então, tem muita coisa ali interligada, tá? E muita coisa boa da pessoa, tá? Tá lá nas profundezas também, porque está enterrada junto com outras coisas. Então, é muito comum, é a primeira coisa, porque você vai falar das suas dores, que vai surgir, tá? Mas vencida essa etapa, você pode ter certeza, tem muita coisa boa dentro de cada um. Verdade. Que ele está buscando lá fora. E tá aí dentro. E que está dentro, está tudo dentro. A gente não veio com manual de instrução, né? Como os aparelhinhos, tudo isso. Pelo menos, né? Assim, no papel escrito tudo isso. Se vê, você já me fala aí. Mas está aqui dentro. Uau. Na verdade, a melhor forma da gente viver e como viver bem, tá? No fundo está aqui dentro. O que a gente ouve, mesmo que a gente ouve, como eu disse, pessoas de ótima cabeça, bons filósofos, gente que conhece de vida, tudo isso, né? São informações, são verdades, porque te ajudam a você se perceber. Agora, a melhor forma de cada um de nós vivermos está aqui dentro. Foi dado junto com a vida pra gente. Uau, que lindo. E, doutor, pra gente finalizar, a gente tá indo aí pro nosso final. Eu sei, gente, e a conversa tá tão boa que eu poderia... Vai ser convidado de novo, tá? E, gente, prazer. Eu entrei na outra parte e no nosso tempo já... Foi. Já foi. Mas o que você diria hoje para as pessoas que elas estão doentes? Essas pessoas que elas estão, assim, e doentes emocionalmente, né? Que vem de uma emoção. A gente já entendeu isso aqui hoje. Qual que é a sua mensagem? Qual que é o seu conselho para essa era que a gente está vivendo hoje? Primeiro, que emoção é verdade. É uma força poderosa, é para ser respeitada e é para ser muito bem entendida, porque está aí um dos grandes segredos da gente viver bem, tá? Então, estudar a emoção, se estudar, se conhecer, conhecer da vida, tá? E não é conhecer da vida, a Mariazinha fez isso com o Joãozinho, não. Conhecer de como se vive, por isso que eu te falei, como que a gente funciona como seres, tá? A gente hoje acabou de mostrar o óculos que ele comprou, tudo isso, é legal você saber como que ele funciona, tudo isso. É legal esses aparelhos? Uma maravilha. Agora, imagina esse aparelho você conhecer. Uau! Então, vale a pena, profundo. né? Vale a pena, é uma aventura, é uma delícia, tem as suas dificuldades? Tem. E é uma ilusão cair nesse papo de que nós estamos tão evoluídos hoje, né, no século XX, XXI, que nós só temos facilidades, não precisamos ter dor, não precisamos ter desconforto. Não existe isso, gente. Isso é balela.
só para, né, toma isso que você vai se sentir ótimo, faz isso que, pum, né, segue essa regrinha aqui que você vai viver. Não é assim. Não tem uma receita. Não tem receita porque é uma coisa de cada um, é individual. Então, vale a pena se conhecer, se dedicar à percepção de si mesmo, da vida, do mistério da vida, tá? Conexão com a natureza é fundamental. Por quê? Porque a natureza é então, a lição. dica número 1, natureza. A natureza, a lição número 1 está na natureza. Você vê, o ser humano é um grande imitador da natureza. A gente voa porque a gente imita as plantas. Tudo o que a gente faz, a gente praticamente imita. Tem a capacidade, aprimora depois, mas de imitar. Então, conhecer a vida é fundamental. Tá? Conhecer a natureza facilita isso. Tá? Eu, particularmente, acho que tem algumas coisas na vida que foram criadas com uma maestria fenomenal. Música, por exemplo. Uau! Música, as artes, como me falaram, que é uma forma de você lidar com as dificuldades da vida através das artes. Então, você tem a música, você tem a pintura, você tem a literatura, a escultura, a dança. Tudo isso, na verdade, a arte de qualidade, porque tem muita coisa hoje chamada de arte que não é arte, não é arte. me desculpar, né? Mas a arte realmente de qualidade é uma forma que o ser humano encontra de expressar suas dores, de expressar sua vida, através de uma pintura, através de uma literatura, de uma escultura, toda essa criação. Então, você conhecer isso, tá? Qual delas? A que te chama a atenção, a que faz olhar aqui e falar, que é isso, gente? É essa a pergunta, que é isso? Essa pergunta, acho que te direciona muito a conhecer a vida, a perceber a vida, como que a vida é e, consequentemente, quem é você, quem é a sua vida. Uau! Uou! Tá? E o esporte? Tá, também. Sem dúvida. Esporte também é outra, tá? E o esporte, é bom você ter tocado nesse assunto, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, e eu acho que é uma coisa, por exemplo, que tem muita confusão hoje, né? Porque fala, não, mas o esporte tem muito competição. Não confundam competição com disputa. Disputa, você quer aniquilar o outro, você quer ser mais do que o outro, quer derrubar o outro. Competição é desenvolvimento da sua competência. Uau. Não é à toa que as palavras têm a mesma raiz. Então, competição, no sentido correto, é isso. O outro que está ali, ele só está te estimulando a você querer fazer mais. Querer fazer mais. Isso é competição, é você desenvolver as suas competências, consequentemente, o seu talento para fazer aquilo cada vez mais. Isso é competição, e muita gente hoje confunde, acho que para mais uma vez, as duas coisas. E não, competição é você menosprezar o outro, é ruim, porque fica um clima de guerra. Não é isso, gente. Isso é disputa. É diferente, tá? Então, o esporte também é uma forma, né? E é uma das coisas que eu vejo muito aqui. Eles desenvolvem isso com uma maestria muito grande, das crianças, e isso facilita muito a formação das pessoas, né? O esporte bem feito, por exemplo, eu sou fã para chuchu de tênis. Tênis é não é só tênis, né? Mas uma forma de se desenvolver a personalidade, o seu foco, a sua atenção, né? A sua forma de superar a frustração. Passou, você errou aquele golpe, passou a bolinha. Meu filho, rápido, tá vindo outra. Bora, resolve logo, porque senão vai ser mais uma que você... Tá? Então, sem dúvida, também é uma forma ótima de você perceber a vida, de você se desenvolver, né? E de você, com isso, se conhecer melhor. Uau, gente... Obrigado. Eu que agradeço. Vai ter o segundo round. Você não me enrole. Não, pelo contrário. Vai ter o segundo round, porque que conversa maravilhosa, que conhecimento que você transbordou aqui hoje. O mundo precisa desse conhecimento, a gente precisa se realmente se autoconhecer. E eu agradeço muito a oportunidade, adoro essas oportunidades, justamente por causa disso, porque eu acho que essa possibilidade de a gente levar para as outras pessoas informações, levar as pessoas a pensarem mais profundamente, refletirem mais, tá? É ótimo. Então,
No momento que você quiser, estou sempre aberto. É só convidar, vai ser um prazer estar aqui Obrigada. com vocês. Doutor, antes da gente ir, eu quero te presentear. Que Eu quero te interesse. presentear com o meu livro do Eu Presa versus a Empresa, né? É um livro aqui de 10 anos aí de experiência de história na América, focada no clean business. Então, eu quero ter a honra de você ter um livro meu, Prazer, irmão. né? Eu que Por agradeço. favor, obrigada. E é sempre um prazer poder te encontrar, é sempre um prazer poder te ouvir. Obrigado. Porque nas suas palavras há transbordo. Prazer. Obrigada. Grato pelo momento, pela oportunidade, muito grato pelo presente, e estou sempre ao seu dispor. Obrigada. A todos que quiserem, vai ser um prazer ajudar a todos. Meus queridos, obrigada. Um beijo da Panzinha nesse podcast aqui, aonde nós acreditamos que fazer 1% todos os dias já gera, sim, transformação. E eu te vejo no próximo. Enquanto 99% segue em fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias.